Vamos seguir agora, pessoal, falando ainda sobre isso, porque também a gente tem uma apuração da nossa analista Basília Rodrigues dizendo que Flávio Bolsonaro e os aliados avaliam que o senador está na mira de Moraes. Eu convido agora a Basília. Basília, então a gente tem essa situação com Flávio Bolsonaro, né, com essa desconfiança, e como que você enxerga também isso relacionado principalmente ao julgamento de hoje de manhã? Você tem mais detalhes sobre esse julgamento? Olha, o Supremo Tribunal Federal caminha para anunciar que houve o trânsito em julgado, né, do caso sobre a tentativa de golpe. Então, seguindo uma coerência entre os ministros, especialmente o ministro relator, as decisões estão sendo tomadas neste sentido, de aprisionamento e manutenção dessa condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, e este também deverá ser o caminho a ser adotado pelos outros, né, para os outros condenados com o regime inicialmente fechado. Muito boa tarde para você, Gabriela, todos os espectadores aqui do SBT News. Estamos de volta com mais informação sobre este caso, né? A semana abre com esta sessão na primeira turma no Supremo Tribunal Federal sobre o ministro Alexandre de Moraes estava certo ou estava errado em aplicar a pena preventiva, né, uma prisão preventiva ao ex-presidente Bolsonaro. Hoje, os ministros corroboraram o entendimento do ministro relator. Então, a gente pode puxar algumas linhas de análise a partir desta decisão. Primeiro, que a versão adotada pela defesa de Bolsonaro, de que ele surtou, de que ele teve uma questão psicológica, né, agravada pela prisão domiciliar, ele que tem recebido visitas e cada vez mais seus familiares e aliados saíam dessas visitas dizendo, olha, ele não está bem, ele está muito debilitado, abalado em função da prisão. É um fato que a defesa apresentou para a justiça, mas isto não foi suficiente para reverter o estado de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui a gente tem algumas linhas de avaliação, de análise dessa decisão. Primeiro, não é mais uma coisa de Alexandre de Moraes, não foi o ministro relator Alexandre de Moraes que entendeu sozinho que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria sair da prisão domiciliar para a prisão preventiva. Agora, esta decisão, ela é coletiva. A primeira turma do STF corroborou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que sim, Bolsonaro tem que ficar preso na Superintendência da Polícia Federal. O segundo ponto tem a ver com a repercussão desses últimos dias, como o que foi apresentado pelo Bolsonaro na audiência de custódia. Ele, ladeado pelos seus advogados, alegou que estava em um estado de surto quando tentou utilizar, né, quando utilizou de fato um ferro de solda na tornozeleira eletrônica, tentando por curiosidade, palavra utilizada por ele, saber o que poderia acontecer, se iria abrir ou não ali o case, né, esse estojo da tornozeleira eletrônica que está na tela do SBT News neste momento. A alegação da defesa não foi suficiente para reverter a avaliação do ministro Moraes, que foi confirmada pelos outros ministros. Eu quero, para encerrar essa primeira análise sobre a decisão de hoje, Gabriela, algo que me chamou muita atenção. Em vários momentos dos votos, tanto do ministro relator quanto dos seus pares, o título de líder de organização criminosa, líder de estrutura criminosa, é repetida reiteradas vezes pelos magistrados. Essa é mais uma confirmação, uma reafirmação do que foi julgado lá pelo STF no que diz respeito à organização criminosa, tentativa de golpe no país, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, eles aproveitam, né, este momento de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro para mostrar que ele não convenceu de que o surto seria suficiente para abrir a tornozeleira e não justificar uma prisão preventiva. E segundo, eles aproveitam para reiterar as razões que levaram a esta condição de preso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não é uma pessoa condenada que tivesse uma função ou um papel secundário na tentativa de golpe. Por várias vezes, os ministros do STF fazem questão de dizer:
estamos tratando de um líder de organização criminosa. Então, é uma confirmação de entendimentos ali dos ministros e é uma péssima notícia, claro, para Bolsonaro, seus aliados, de que ele não vai sair da cadeia. E aí, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? A partir do trânsito julgado, ele pode ir para Papuda, que é o complexo penitenciário de segurança máxima aqui em Brasília, Gabriela. Lá dentro está preparada uma cela no batalhão da Polícia Militar, o 19º Batalhão, que fica dentro da Papuda, batizado também de Papudinha, que recebe presos ilustres, famosos, políticos, pessoas que têm maior projeção midiática, né, e que até correriam algum tipo de risco dobrado caso estivesse preso junto com os presos comuns. Então, há uma expectativa que a partir do trânsito em julgado, quando isso acontecer, e é nesta semana, os ministros possam determinar a transferência de Bolsonaro da prisão, na carceragem da Polícia Federal, para o complexo penitenciário da Papuda, neste estabelecimento mais restrito chamado de Papudinha. E Brasília, Flávio Bolsonaro agora também está desconfiando um pouco dessa ação de Moraes. Conta pra gente o que você apurou sobre isso. Olha, muito bom falar com você sobre essa apuração, que é algo novo que a gente traz no site do SBT News, que mostra que tanto o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, quanto seus aliados, acham que a decisão de Moraes pela prisão de Jair Bolsonaro deixou alguns recados de que Flávio Bolsonaro está na mira ali dos magistrados. Qual a avaliação do senador e também de seus aliados? Que para decretar a prisão de Bolsonaro, o ministro Moraes não precisaria vincular a vigília convocada por Flávio Bolsonaro para a noite daquele sábado, que tão somente a informação de que Bolsonaro estava descumprindo mais uma vez uma medida, né, uma medida cautelar aí da sua condição de preso, como tentar romper a tornozeleira eletrônica e ainda mais daquela forma, já seriam elementos suficientes para justificar a prisão. Mas não foi isso que aconteceu. Na decisão, o ministro Moraes fala que por volta de 00:08, o Centro de Monitoração, que é aqui do Distrito Federal, identificou esta violação na tornozeleira e fala também que no mesmo dia havia convocação de uma vigília, que seria uma manifestação disfarçada de vigília para facilitar a fuga de Bolsonaro. Isso está lá na decisão de Moraes. E ele ainda cita nominalmente os filhos de Bolsonaro, tanto Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, quanto Flávio Bolsonaro, senador, em um trecho em que o ministro afirma que o senador deveria estar mais preocupado com a sua responsabilidade enquanto integrante do Senado do que ficar conclamando vigílias, que para o ministro Moraes são demonstrações de como o grupo criminoso procura causar conflitos e caos no Brasil. Veja, Flávio Bolsonaro não sofreu nenhuma punição por ter convocado a vigília. Flávio Bolsonaro não é condenado por tentativa de golpe, mas nesta decisão em que Moraes determina a prisão de Jair Bolsonaro, ele coloca tudo junto no mesmo enredo, dizendo que não há limites de uma organização criminosa em criar conflitos e caos no Brasil contra a democracia. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Ainda que você tenha aí tanto Eduardo como Flávio não condenados e nem mesmo punidos, né, sancionados nessa decisão mais recente de Alexandre de Moraes, o ministro fez questão de citar os nomes dos dois filhos de Jair Bolsonaro como um enredo de ações, segundo o ministro, patéticas e golpistas no Brasil. Isso foi conversado pelo senador Flávio Bolsonaro e seus aliados em um almoço que aconteceu no sábado, durante o fim de semana. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram com Flávio Bolsonaro e eles disseram que encontraram um Flávio abalado, ele até chorou, né, no fim de semana, e revoltado com esta decisão e com as citações e com essa linha de pensamento de que não precisaria citar nem Flávio nem a vigília para decretar a prisão, que bastaria ali a informação de que a tornozeleira, né, foi violada para que a prisão fosse decretada. Então,
De quem a gente está falando? De um filho? Sim. De um senador da República? Também. Mas, além disso, de uma pessoa que é cotada pelo grupo bolsonarista como um possível candidato à presidência da República em 2026. Então, toda essa história trouxe muito desgaste para o nome do Flávio Bolsonaro. Agora, os seus aliados me disseram, estamos em um momento de reorganização para que este episódio deixe mais apoios do que desgastes para Flávio Bolsonaro, mas estamos de olho porque ficou muito evidente que Flávio está na mira. É a avaliação dos bolsonaristas. Basília Rodrigues, muito obrigada pelas informações. Eu vou convidar agora o pessoal para ler a sua matéria aqui no SBT News. Pessoal, olha só. Esta é a matéria da Basília com a apuração dela. Flávio Bolsonaro e aliados avaliam que senador está na mira de Moraes. Então, reportagem completa para vocês aí no SBT News, na coluna da Basília, passando todos esses detalhes que ela falou agora com a gente.